Vamos começar com o senador Omar Aziz, que está lá em Brasília. Está me ouvindo, senador? Bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tiradentes. Senador, ontem o senhor participou de um encontro onde esteve presente a ministra Marina Silva, esteve também o ministro dos Transportes e outros ministros com o governador, tratando do isolamento que o Amazonas vive por causa da estiagem. E o senhor acusou naquele momento, frontalmente ali, a ministra Marina Silva de ser a responsável pelo isolamento que vive o Amazonas. É neste momento que se reforça a importância da BR-319, que está há muito tempo abandonada. Bem, Ronaldo, veja bem, no domingo eu liguei para o presidente Lula, o governador estava comigo, nós conversamos com o presidente Lula. Ele imediatamente pediu para o ministro Renan Filho, para o ministro Silvio Costa do Aeroportos e Portos entrar em contato. E marcamos a reunião para ontem às 17h30. Essa reunião aconteceu com 3 ministros, com o ministro Valdez Góes, com o ministro Renan Filho e com o ministro da Portos e Aeroportos. A ministra Marina Silva, ela defende a Amazônia e não defende os amazônidas. Ela tem mais apreço por uma folha, por uma árvore, do que pelas pessoas que moram na minha região, principalmente do estado do Amazonas. Ronaldo, essa estrada está aberta. Ela não vai ser derrubada uma árvore para ser asfaltada. A incompreensão e a insensibilidade da ministra Marina Silva em relação a isso não é de hoje. Ela é uma grife internacional que quer passar uma imagem, mas falando em árvores, mas não falando em pessoas. Não falando em pessoas que vivem na Amazônia. E ela precisa ouvir isso, o governo precisa ouvir isso. Porque até do PAC foi retirado a BR-319. Em relação à seca, nós já tivemos em 2005 uma seca, essa deve ser maior, essa estiagem vai ser maior, você tem acompanhado isso nos últimos 2 meses, dia a dia, você tem falado no seu programa como é que o rio está descendo, né? E ainda nós temos o mês de outubro todo. Agora se conseguiu 41 milhões para aquela passagem entre Benjamin Constant e Tabatinga para ser feita a dragagem ali. Precisa ser imediatamente feita uma dragagem na costa do Tabocal, porque aquela ligação entre o Madeira e o Amazonas é pela costa do Tabocal. E também todos os produtos de alimentos passam por ali para chegar na cidade de Manaus. Sem a BR-319, nós vamos sofrer, vai ter problema de abastecimento. Então, veja bem, é o momento de a gente sentar e discutir a BR-319 com serenidade e não com apelos internacionais. Sem paixão, né? Sem essa paixão, com racionalidade. Racionalidade. Não é racional, Ronaldo, Manaus, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, ser isolada. O estado de Roraima fica isolado do Brasil. Nós somos brasileiros, aí moram brasileiros. Não é uma novidade a BR-319. Na década de 70, você sabe disso. Até o final da década de 70 se trafegava normalmente a BR-319. Depois se parou de dar manutenção. Com o tempo, ela foi sendo destruída e hoje a gente não consegue. E alguns trechos que está asfaltado está sem manutenção também. Mas veja bem, Ronaldo, se não tiver racionalidade e se discutir a questão das pessoas que vivem na Amazônia, e principalmente do estado do Amazonas, nós vamos continuar com esse mesmo problema. Até porque essa questão do El Niño, que hoje prejudica e tem feito essa estiagem ser desse tamanho, nós não podemos prever. Ela é prevista no início, depois a gente vai fazer soluções paliativas. A solução definitiva para que Manaus não sofra com isso é o asfaltamento da BR-319. Eu hoje vou fazer um pronunciamento em relação a isso no Senado Federal, vou fazer um apelo ao presidente Lula. Eu sei da sensibilidade dele com as pessoas, agora tenho certeza que se tem uma pessoa responsável por nós não termos esse acesso, esse escoamento pela 319 hoje, tem nome e sobrenome, que é o nome de Marina Silva, que infelizmente ela só diz não para a Amazônia, para os amazônidas.
Ela diz sim para a Amazônia e diz não para os amazônidas, que são as pessoas que moram na nossa região. Mas nessa conversa que o senhor teve ontem, que estava lá o ministro Renan, que é dos transportes, chegou a cogitar essa... Não, ele foi taxativo, que a BR-319 não entrou no pacto porque a Marina teve histeria. Porque a satisfação não é para o povo amazonense, não é para quem mora aí, é para ONGs internacionais, é para pessoas de outros países. Porque até agora, se você vê os movimentos, sempre são em relação ao meio ambiente. E promessa, e mais promessa, e mais promessa, e não chega a nada. Ronaldo, o município de Envira tem 7 poços artesianos. Lá a captação de água não é feita pelo rio, e sim por poços artesianos. 4 deles secaram. Por quê? Porque o lençol freático com a baixada do rio, isso é em todos os municípios, Ronaldo. Mesmo o município que tem captação de água pelo rio e faz o tratamento, com a seca do rio, essa captação também ela deixa de captar água. Então, é sério. Você lembra que em 2005 o Rio Negro ficou um filete de água no meio, lembra disso? Lembro. Lembra? Aham. A situação pode ser pior. Eu não sei quanto é que o rio desceu de ontem para hoje. Você tem acompanhado? 33 centímetros. Quanto? 33. 33 Então, centímetros. Eu estava veja bem, comparando nós aqui com temos aí no 2010, que meio foi a maior todo. seca. 2010, onde o Rio Negro chegou a 13 metros e 63 centímetros. Não teve nenhum dia em 2010 que o rio subiu mais do que 20 centímetros. Nesse ano, tem mais de 12 dias que o rio desce mais de 30 centímetros por dia. Então, veja bem, e nós temos o mês de outubro todo, que historicamente também é de vazante. Né? Agora, esse esforço tem que ser um esforço conjunto para a gente atender os municípios do interior. É importante ter transversalidade dentro do governo federal, isso aí foi discutido ontem, vários ministérios envolvidos, e principalmente um segmento que sempre nos ajudou. Quando eu fui governador, a parceria com o comandante militar da Amazonas, o general Vilas Boas, era ótima. Né? Eles tinham dificuldades de abastecimento, mas o Estado dava recursos para eles abastecer, porque nós temos a Marinha Aeronáutica e o Exército Brasileiro, felizmente, para nos ajudar aí nessa questão de transporte, de alimentos, de medicamentos, de água que vai faltar. E eu tenho certeza que as Forças Armadas não irão faltar nesse momento. O governador esteve presente na reunião, ele teve outras reuniões paralelas. Esse é um momento da gente não falar sobre questão política, é um momento da gente falar sobre como ajudar o povo do Amazonas nessa estiagem que deverá ser a maior da história do Amazonas. Ok, senador, eu tenho outra entrevista daqui a pouco. Eu agradeço a sua participação aqui no Manhã de Notícias. Eu que agradeço, Ronaldo. Eu que te agradeço. Um grande abraço e um bom dia a todos os amazonenses. Bom dia.